Boa tarde, amigos da TV, começando mais um Diálogos Musicais neste 2 de maio de 2016, ao vivo da cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Lembrando que nosso programa tem o apoio da AEM Pianos, que é uma empresa há mais de 45 anos no mercado, onde você encontra pianos novos e usados para comprar e serviços de restauração de pianos, de afinação, de regulagem, de transporte, de desculpinização de pianos, bastante importante, hein? Para maiores informações, entre no site deles, www.aempianos.com.br ou ligue para 2796-3704 DDD 11 São Paulo, capital. No programa de hoje, recebemos o cantor lírico, ator, dublador, instrumentista, arte educador, ele é violista também. É o Fábio Pinheiro, que já vai começar cantando para nós a Canción de Manacor. Vamos ouvir. Israel, derrame sobre vosotros la gracia y aliviar, hermanos míos, del maná por la desgracia. Pedid vosotros lo que queráis, que por mi parte lo ha de quedar. En este caso voy a cantar. ¿Qué me importa ser judío si por serlo soy amado? De la hebrea más hermosa el amor ha imaginado. ¿Qué me importa que la gente cuando paso me traiera? Si al final de mi camino es su amor el que me espera. Por ella aliento, por ella canto, por ella siento. Por ella quiero, por ella sufro, por ella muero. En sus labios como brasas yo mis besos quemaría. Y en la noche de sus ojos para siempre dormiría. Noemi de mis amores, niña hermosa de Israel, sus labios son tan sabrosos y dulces como parales de miel. Beber quisiera yo en ellos el secreto de tu amor. Aunque la muerte encontrase, bebería sin temor. Que ella me dice toma y alivia pronto tus males y me da tus labios rojos, tus labios como corales. Y en este beso amante lloré tan grande pasión. Y en ese lleva prendida la locura de mi amor. No
aunque la muerte encontrase repelidas temor, Noemila de mis sueños, Noemila de mi amor. Fábio Pinheiro, bravo, Fábio, olha só, cantando Canção de Manacor, de Pablo de Luna. Olha só, vem pra cá, Fábio, conversar com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os teleinternautas aqui da UpTV. É um prazer enorme estar aqui presente. Muito obrigado. Mas, aliás, fazia muito tempo que eu queria trazer você aqui, você nunca tinha agenda disponível, agora finalmente consegui. Muito obrigado. Um grande prazer de trazer você aqui. Né? Uhum. E uma pessoa que, aliás, tem tantas atividades, teria tantos assuntos, começa falando sobre isso que você acabou de cantar, é de uma ópera, né? Uhum. Na verdade, esse chama-se Canción de Manacor, é de um teatro lírico espanhol, né, que faz parte de um gênero específico de ópera ali da Espanha, mais especificamente de Madrid, chamado zarzuelas ou farsuelas, né? Que é um teatro de ópera específico de lá, que alterna textos falados, né? Diferentemente da ópera que é somente cantada, a ópera italiana, a ópera francesa, ela alterna textos falados com textos cantados, árias, duetos, enfim. Então é um gênero muito específico de ópera daquela região, especificamente. E essa área especificamente é de uma zarzuela, né? De uma ópera chamada El Niño Judío. El Niño Judío. Judío. Eu não falo espanhol como você, mas muito bom. Você, já que você falou em teatro, em ópera, teatro musical, são categorias diferentes, né? São categorias diferentes que possuem técnicas diferentes, né? Técnicas. Isso, técnicas vocais e do próprio gênero em si. Esse gênero específico que nós falamos, zarzuela, tanto pode ser um prato, inclusive de comida, sabia? Ah, é? Que é um caldo feito com mariscos, frutos do mar, que é feito ali na Espanha, bem tradicional, muito gostoso. Imagino, né? Porque eu adoro frutos do mar, nunca comi, mas enfim, imagino que seja. E zarzas é uma espécie de arbustos, né? Ali específico ali da Espanha, onde esses arbustos eles dão uma espécie de amoras também, né? E veio lá do século XVII, esse nome foi meio que dado porque fazia parte desse movimento de ópera, né, de teatro lírico e tal, ali da Espanha, que era apresentado para as cortes, onde alternavam textos falados com textos cantados, e provavelmente se deu esse nome por essa região, por esse arbusto específico ali, e eram apresentados nos jardins imperiais, né, desses palácios, enfim, e provavelmente por isso que foi dado este nome lá no século XVII, e que também, acho que pensando aqui com nossos botões, poderíamos fazer aí uma aproximação, inclusive com o teatro musical americano que veio depois, porque também o teatro musical americano, como eu falei, que tem técnicas diferentes, gêneros específicos, também são textos falados, dramaturgia falada, né, com textos cantados, né, e as técnicas diferentes é porque cada um, a gente vai falar acho que um pouquinho melhor mais para frente sobre elas, que cada um tem um gênero de técnica vocal bastante específico, né? Técnica vocal. Sim, isso. E interpretação também, e por aí vai, né? Interessante. Sim. É porque você é ator, você também é diretor, né? Sim, sim. Você também escreve texto. Sim. Já inclusive participei do trabalho com você. Porque o artista hoje em dia precisa se produzir, né? Isso é um assunto que eu gostaria de falar com você. Claro, você claro. sempre toca nessa tecla. Né? Uhum. Fala um pouco dessa sua experiência com teatro musical, propriamente. Sejam projetos seus, autorais ou não. Porque eu percebi que você tem feito bastante. Tenho. É que desde o começo da minha trajetória, eu não sou de São Paulo, eu sou de Limeira, né? Comecei os meus estudos. Fala como é que é, eu tô curioso. Maravilha. Eu te conheço bastante tempo, mas eu não sei da sua trajetória. Da minha origem, né? Eu cheguei em São Paulo por volta de 2000, 99, 2000, para complementar os estudos, né? Na verdade, aprofundar. Que o interior, eu comecei lá, né? Comecei aos 14 anos, estudando
teatro, a minha primeira formação é essa e tal. E a música sempre veio um pouquinho depois, mas veio paralelamente. Eu sempre costumo falar que a minha formação ela veio desde o início paralelamente assim. Eu sempre busquei levar as duas questões paralelas mesmo, né? Para ter aí uma maior possibilidade no mercado e tal, essa questão toda. Então, desde o início dos 14 anos, eu sempre busquei essa formação híbrida, né? Essa formação mais voltada para diversas áreas ao mesmo tempo. E aí eu comecei aos 14, meu primeiro espetáculo foi Via Sacra, que era até engraçado que o espetáculo era feito numa praça pública e tal, com grande produção. Meu primeiro espetáculo foi aí. Olha só. Né? E aí comecei a fazer oficinas, as oficinas culturais do Estado, que na minha cidade eram bastante fortes. E eu tive a possibilidade de ter contato já aos 14 anos com profissionais muito interessantes da área teatral. E na minha cidade também, mas basicamente no mesmo ano ali, abriu o conservatório da cidade. Né? E aí eu sempre me interessei por música erudita e meu primeiro instrumento, na verdade era para ser o violino, porque eu gostaria de tocar violino, mas me convenceram e aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, eu acabei conhecendo a viola. Né? A viola. Isso, depois a gente fala um pouquinho dela, que ela deu as caras por aqui, ela vai dar um oi pra gente daqui a pouco também. Enfim, e aí continuando, eu fiz parte de grandes montagens, tive essa sorte, né? De desde o começo da carreira já fazer grandes espetáculos, fiz Shakespeare e tal, fazer aos 15 anos isso é uma honra, né? Assim. Nossa. E mais ou menos em 99, chega aos 18 anos, você sabe que vai fazer da vida 19 e tal, eu tinha na época. E eu falei, não, acho que é isso mesmo que eu vou querer estudar da vida, fazer da vida, então eu vou para São Paulo, né, para aprofundar os estudos. E aqui eu terminei os meus estudos em teatro e tal, e aqui tive também a honra de participar com trabalhos, né, de grandes diretores também. Considero a minha principal formação, tem um diretor bastante peculiar, é o Antunes Filho, é a minha principal formação em teatro e tal, onde eu pude aí ter contato com dramaturgia, inclusive, por isso que eu escrevo também e tal, essa questão toda. Para teatro completa, específico, né? Sim, exatamente. Desde o início sempre a minha preocupação foi essa. E a música também, aí eu continuei estudando viola, e por ser ator, eu comecei a perceber que, obviamente, o trabalho do ator quanto do cantor é muito importante, o trabalho vocal também. Né? Não só a pesquisa, a investigação, como também o desenvolvimento disso. E aí me interessei, aí onde veio o canto também, cantando em coral, essas questões todas, veio também o meu contato com a música cantada. Né? E eu já vi nisso uma possibilidade também de aprofundar os estudos aí, para poder preparar, inclusive, pessoas que, né, tenham aí a vontade de começar nisso, enfim, e para os próprios atores também, né? Porque técnica vocal em teatro também é muito importante, não somente a técnica do canto, da voz cantada em si, mas da voz falada principalmente, né, que a gente teve. E aqui eu pude continuar desenvolvendo isso e trabalhei em grandes montagens e fui aprendendo isso, inclusive contato com direção também veio disso, né, do contato com esses diretores todos, porque observando você aprende muito. Muito bom. Ser dirigido. Sim, né, exatamente. Então você acaba entendendo qual é o processo, você entende qual é o caminho, né, para se chegar, para se abordar um texto, enfim, para montar, né, um espetáculo, enfim, e por aí vai. Legal. Antes de você continuar, a gente tem um vídeo aqui, tem um trechinho de você atuando numa peça, o Chapetuba, não é isso? Sim, Chapetuba Futebol Clube. Chapetuba Futebol Clube. Sim. Quer falar rapidamente dessa peça? A gente vai mostrar um pedacinho. Sim. Bom, aproveitando para falar. Esse texto é do Valdo Viana Filho, né, que fez parte, junto com o José Renato, que dirigiu, inclusive. Foi um dramaturgo muito importante para a dramaturgia nacional, que ele, José Renato e toda a companhia do Teatro de Arena daquela época foram os responsáveis pela fundação, né, pela inauguração desse Teatro de Arena, que para a história do teatro brasileiro é muito importante isso, né, porque foi um grande movimento de teatro na América do Sul, foi um jeito específico e peculiar de se fazer teatro com pequenas produções, com pequenos recursos de cenário, por exemplo. O público era muito próximo, né, do espectador, porque o formato de arena propiciava isso. Então foi um movimento bastante interessante para o teatro brasileiro, o teatro na América do Sul também, enfim, teatro mundial, né? E foi dirigido pelo Zé Renato, que faleceu em 2011, acredito. E era um homem de teatro maravilhoso, então eu tive essa honra de participar junto com os meus companheiros de elenco. E foi montado, foi dirigido pelo Zé Renato, o texto do Vianinha,
e foi para comemoração nada, para reinauguração, na verdade, né, do Teatro de Arena, ali na Eugênio Kuznet, né, que não sei se você conhece ali. São Paulo. Isso, São Paulo. Teatro de Arena Eugênio Kuznet foi para a reinauguração desse espaço, né, que é singular aí para a história do teatro brasileiro, e nós fizemos esse espetáculo dirigido pelo Zé, que inclusive fundou o próprio teatro, enfim, a reinauguração disso para fazer parte dessas comemorações pela Funarte, enfim, foi um processo seletivo bastante, né, que maravilha, bastante ferrado. Exatamente. Vamos ver um pedacinho então pode colocar lá na metade do vídeo Chapectuba Futebol Clube? Sim, faço o Maranhão. Essa peça é muito interessante, que fala sobre futebol, claro, o Chapectuba Futebol Clube, mas tem ali na sua estrutura, né, mensagens muito profundas que falam sobre corrupção, falando de futebol, mas falando também no mundo atual como ele está hoje, né, Brasil, cenário político e tal, essa questão toda, então ele traz à tona essas questões todas, e foi muito interessante fazer parte dessa montagem, e também na época que foi montada. Ela foi montada em 2008, nós estreamos no Teatro de Arena lá, e também aquele momento foi na crise, lembra? Crise de 2008? Nossa. Também tinham, então veio a calhar e nós podemos aí aprofundar esse debate, né, que falando sobre corrupção e outras coisas no futebol. E eu fazia um goleiro que se vendia, goleiro de várzea, né, de time de segunda divisão, quase indo para a primeira, que se vendia no último momento, então é um tema bastante interessante para falar, né? Essa questão de se vender pela corrupção. E aí tem uma questão de teatro tradicional, né, que a gente fala. Exatamente. E teatro musical teatro tradicional e teatro musical são coisas diferentes? Falando em teatro, de gêneros de teatro específicos, nós também podemos falar de diferentes perfis de profissionais que se dedicam a essa linguagem. Né? Nós temos o ator que faz teatro tradicional, vamos chamar assim, mas dentro desse teatro tem diversas facetas, diversos gêneros aí. Comédia, drama, a gente falando em gêneros específicos nesse sentido. Teatro de rua e por aí vai. E dentro do teatro tem a própria ópera em si, que também é um gênero teatral. As pessoas costumam ligar muito a questão da música, mas também tem uma dramaturgia, também tem um texto sendo contado, enfim, por mais que seja somente cantado. No caso da Sarsuela Espanhola que nós vimos, tem também diálogos falados, mas que se alternam também com vários duetos que fazem parte da ópera tradicional. E no teatro musical específico também, esse teatro musical americano e do West End londrino, né, vamos assim dizer, que conta-se uma história com textos falados
E a gente sempre costuma falar que quando a personagem não tem, chega no seu limite de comunicar uma ideia para a plateia, ela não tem mais nada que fazer além de cantar. Então é outro tipo de expressão que ela consegue para poder cantar. Que interessante. É bastante interessante isso. E a gente pode falar de teatro musical 1800 e alguma coisa, né? Como, na verdade, eu sempre vejo isso como um contraponto à própria ópera em si, que na época os atores que faziam teatro também queriam experimentar essa questão, essa experiência com a música, só que nessa época não existiam microfones, né? Nessa época, aí estamos falando de século XIX, né, mais ou menos, não tinham microfones e que cantavam bem, só que não tinham esse mesmo espaço, né, que o cantor lírico, por exemplo. Porque numa ópera nós não temos a presença do microfone, né? Nós vamos no limite da técnica ao máximo do cantor. Sim. E no caso do teatro musical, hoje em dia nós sabemos que se usa esse microfone para poder captar a voz do ator, enfim, essa coisa toda. Então, eu acredito que veio meio como um contraponto a isso. Esses atores queriam experienciar música também, né, com contraponto à ópera, mas não tinham preparação específica para isso. Então, gerou-se aí um movimento de criar um gênero específico de teatro musical, né, que alternavam também textos falados com textos cantados. Quando a gente fala em texto cantado, a gente fala em dramaturgia também. Dramaturgia que é esse texto, né, essa letra específica que o teatro propõe. E aí os perfis de profissionais, você falando que hoje em dia está crescendo muito em São Paulo, né, esse movimento, falando em perfis de atores, nós poderíamos falar que o perfil específico de um ator musical é aquele ator que precisa ser um pouco completo, né? E falando em formação no Brasil, nunca se teve, agora que está tendo um pouquinho mais talvez, essa formação mais globalizada, né? Porque as pessoas falam, você Fábio faz várias coisas e tal, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Londres, enfim, e outros países também, o artista, quando vai para a escola, né, mesmo que seja uma escola de teatro, ele é obrigado a passar também por esses outros processos, porque lá fora tem-se um pensamento de um artista mais completo, vamos assim dizer, né? E aqui no Brasil isso está muito novo, está muito jovem ainda, né? O mercado está se reinventando nisso porque teatro musical tem invadido positivamente, vamos assim dizer, né, o mercado do teatro paulistano. Rio de Janeiro bem também, recente, né? e é bem recente. Então acho que os artistas estão se preocupando com essa formação um pouco mais globalizada. Então os atores estão correndo atrás, né? Vão fazer aula de canto e fazer aula de dança. E falando em perfis, o ator de teatro musical precisa cantar muito bem, que estamos falando mas primeiro de tudo vem a palavra teatro antes. Então ele precisa atuar, precisa ser ator, formação de ator. Mas teatro musical, onde se usa música também, e é tudo ao vivo, né? Por mais que se use microfone, tudo ao vivo. E ele precisa cantar muito bem e precisa dançar também. Então ele tem que ter um pouco essa visão globalizada de uma formação mais completa. O cantor lírico ele precisa cantar muito bem e, embora as pessoas dizem que não, mas tem que ser bom ator também, porque você precisa interpretar. Né? Temos grandes exemplos aí, Maria Callas, por exemplo, né? Ela, segundo dizem, né? Assim, quem sou eu para dizer que não tinha uma super voz bonita para os padrões, tal, essa coisa toda, mas era uma grande intérprete, que ninguém bate até hoje. Então, acho que eu diria que ela é muito mais atriz do que cantora, né? Segundo o que as pessoas dizem. Mas a força estava na interpretação. Então, na ópera é necessário, por mais que você tenha domínio vocal e tal, essa grande eloquência que a ópera pede, é necessário também que você seja um pouco, não, bastante ator, porque estamos falando de interpretação, né? Estamos falando aí de você não está com um texto necessariamente, você tem uma partitura que conta uma história. Então, é necessário você trabalhar também esse lado da interpretação. Isso é muito importante. Maravilha. Até porque existe interpretação em música, existe a interpretação cênica, questão corporal. Então, existem vários níveis de interpretação. Né? Super. Eu não sei como explicar. Eu sempre tenho essa dificuldade de como explicar para o público o que é uma interpretação musical. Sim. Você tem como dar um exemplo para a gente do que pode Posso fazer um paralelo, talvez, com a interpretação do ator? Claro. O mesmo processo, talvez. Ótimo. Não sei se é necessariamente o mesmo, mas acho que tem similaridades por eu transitar entre as duas coisas. Sim. Né? Acho que existe um processo que é o primeiro contato que você tem com a história que você vai contar, né? E na música também, porque por mais que você somente toque, aquelas notinhas que estão lá naquele pentagrama também dizem letras, por mais que tenham sons, mas tem altura, compreendendo a mesma coisa que a fala. E é estruturada em frases musicais, ela é discursiva, tem começo, meio e fim. Exatamente, né? Tem dinâmica, enfim, tem uma série de coisas. Então eu poderia fazer esse paralelo com o trabalho do ator. O primeiro contato que você tem com o texto
é uma leitura que nós chamamos até leitura de mesa, né? Que é uma leitura mais racional dessa história que você vai contar, onde você precisa ali investigar, né, no meio dessas palavras, quais foram as intenções que esse dramaturgo, esse autor quis contar nessa história, o que essa personagem ela quer dizer, qual é a relação que ela tem com os outros no meio dessa história, e acredito que a música também, né? Assim como cada naipe específico numa grande orquestra e junto com os cantores também, e aqui a gente falando em música coral também, cada um tem uma especificidade ali, né? Tem uma tessitura vocal, no teatro também temos isso, né? Se você faz sozinho, você é um monólogo, mas você nunca está sozinho, porque tem a presença do público, né, claro. E se você está no elenco, como o Chapecó Futebol Clube, nós tínhamos 10 atores em cena. 10 ali. Atores. Exato. Então, esse primeiro contato que você tem racional com o texto, para você descobrir esses meandros ali, sabe? Os detalhes todos dessa história que você vai contar. Quando a gente fala em interpretação, você dá a tua versão sobre aquilo. O primeiro contato racional, ok, que passa pelo teu emocional. Isso na música também com certeza está presente, seja tocando, seja cantando, seja o que for. Né? E você dá a tua versão, é como se você estivesse mostrando para o espectador qual é a tua versão sobre o que você acha que é aquilo. Porque passou pelo teu crivo racional, pelo teu emocional, e você devolveu como um tripé para quem está vendo e tudo mais. Então acho que a interpretação para mim é isso. Né? Você dá o seu depoimento em cena da sua música, né? Seja tocado ou cantado, e do seu texto falado em si. E você acaba trabalhando quase que frase por frase, ou palavra por palavra, até a entonação exata que você vai dar, a intenção que você quer passar. Exatamente. Tudo isso não acontece aleatoriamente. Você Não, vai construindo todo um processo isso, de pesquisa. Né? Essa leitura branca que nós temos, essa leitura racional, é para isso. Para você, é quase como a gente chama de leitura branca, né? Que quase sem flexão nenhuma, né? Entendi. Acho que tem atores que são mais criteriosos com isso. Até o próprio Zé Renato, que é o diretor de Chapecó, ele era bem criterioso com isso. E ele era um músico, não era músico em si de formação, mas ele tinha um ouvido muito apurado, né? Para dirigir o ator, ele prezava muito, desde prosódia, inclusive, que a gente está falando de música também, prosódia, né? Música cantada, totalmente é isso. Sim. E ele era minucioso com cada intenção que você dava de cada fala, seja sozinho em cena ou trocado com o seu companheiro de cena. Então, estamos falando de música aí também, né? Sim, exatamente. Então, você disse que essa questão de pegar palavra por palavra para entender esse contexto, e você vai encaixando isso na sua boca e passando pelo teu corpo nesses processos todos, até você chegar a mostrar isso. Então, numa sala de ensaio, fica 3, 4 meses, porque o teatro tem um pouco esse tempo maior, diferente da televisão, diferente do cinema, tem um tempo maior para esse aprofundamento, essa questão toda. Então, falando de interpretação, é isso, é pegar a partitura lá e esse fraseado, nota por nota, você vai descobrindo ali relações que você pode fazer, passando pelo teu emocional para chegar no ouvido de quem está ouvindo. Teatro é a mesma coisa, né? E o Zé era bem criterioso com isso, que saudades. Interessante que a gente no instrumento trabalha justamente nota por nota, Sim. Trabalhando a qualidade do som, no caso do piano, que eu sou pianista, a qualidade do toque, Sim. mas aquilo tem que ter um sentido dentro de cada frase, eu tenho que conduzir aquilo para pontos culminantes, isso é em pequenas estruturas, não é só na grande estrutura. Né? Então é interessante ouvir que esse trabalho é detalhado na fala de um ator, né? E quem vai assistir, aquilo soa tão natural que parece que é uma coisa simples, fácil, qualquer um pode ser ator. Processo que é feito anterior. Exatamente. Um processo super profundo e bem complexo. Que maravilha. Já mostraram ali que a gente não tem tanto tempo de programa. Então vou ter que cortar um monte de coisa aqui que eu queria fazer com você. Eu vou fazer um parênteses, só para descansar um pouco. Vou colocar uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o assunto, que é a sua participação, rapidinho, num comercial de televisão. Só para ver essa sua versatilidade, que é um comercial do Vectra. Sim, não é isso? Faz tempo, eu era bem jovem, nem sei como eu dei. Que legal. Vamos ver esse comercial aí. Vamos? Tudo começou quando eu vi aquele carro. Aquelas linhas e formas agressivas não podiam ter sido feitas pelo homem. Mas aí eu reparei melhor e percebi que as rodas... É praticamente uma dublagem de um demônio, alguma coisa assim. O que aconteceu aí com o vídeo?
Então o áudio é um pouco específico, singular, né? Uma voz... Tá falando de interpretação. a minha voz é grave, mas nem tanto, né? Será que dá pra tentar de novo o vídeo? Vamos ver de novo. Tudo começou quando eu vi aquele carro. Aquelas linhas e formas agressivas não podiam ter sido feitas pelo homem. Não, mas aí eu reparei melhor e percebi que as rodas foram feitas especialmente para a esportividade do carro. Não, mas naquela época eu não era completamente viciado. Foi então que eu peguei pela primeira vez o volante do novo Vectra GT e fiquei completamente apaixonado. Eu fiquei viciado, não conseguia mais sair do carro. O único problema é que eu sou pai de família e isso está atrapalhando o meu casamento. Doutor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Olha, Paulo, tem alguns outros pacientes que têm esse mesmo problema. Eu recomendo que você frequente um grupo anônimo. O senhor acabou de salvar minha vida, doutor. A sessão já acabou? Eu posso ir embora? Pode, mas a chave fica comigo, afinal você está em tratamento ainda. A Chevrolet adverte. O novo Vectra GT vicia. Não é mesmo, doutor? Muito bem, Fábio Pinheiro no comercial de televisão. Agora eu reconheci minha voz. Agora sim, a sua interpretação real. Muito bom esse comercial. Tá aí mais um perfil de ator, né? Aquele ator que se dedica a fazer publicidade, porque o mercado de ator não é tão restrito assim, é grande. Teatro musical, e aí a gente está falando um pouco de gênero também, né? Do mercado de trabalho dos atores aí, então tem que correr atrás, né? Tá vendo? Maravilha, eu falei, você faz tudo, né, Fábio? A gente tem que fazer. Falando como você faz, falando em fazer de tudo, mostra um pouco da viola que você anunciou ali. Tá, Pode ser? Falamos da viola, que tem um som específico, né? A viola, ela muita gente acha que é um violino isso, né? Mas não é. Acho que dá pra ver, mais ou menos aqui. Eu acho que vou destapar um pouquinho, né? Dá pra ver lá no vídeo? Acho que dá sim. Ela é um pouco maior, né? É um pouquinho maior que o violino, né? E a gente depois vai ver um pouquinho do som dela. E é um instrumento que é da família dos violinos, né? Engraçado. Né? Da família dos violinos. Isso. Eu noto uma semelhança mesmo. Sim, na forma, mas o som é bastante específico, assim. Porque assim como falando em música vocal, nós temos os naipes aí, né, de cada tessitura vocal para compor um coro, né? E no básico da questão nós temos a soprano, mais agudo. Isso, temos a intermediária, que é a mezzo-soprano, nesse sentido, e tem a contralto, que são as vozes mais graves femininas. Né? No caso dos homens, temos os tenores, que são as vozes mais brilhantes, o meio termo, no meu caso, que sou eu, que é o barítono, e nós temos o baixo, né, que faz essa linha de baixo aí. Fazendo um paralelo nisso com a família dos violinos, nós poderíamos também pensar da mesma forma. O violino seria soprano, nesse sentido. A viola é esse meio termo entre mezzo-soprano e contralto, sabe? Ela meio que tempera esse som da orquestra e tal. Por isso que não é tão conhecida, não é tão divulgada, por conta dos compositores mais na antiguidade não se dedicarem tanto ao repertório dela. Né? Que é uma pena, porque é um instrumento bastante significativo e tal. Sim. Hoje em dia, na música contemporânea, se dedica um pouco mais. Né? Mesmo no século XX, tem Bartók também, que tem um concerto belíssimo para viola, que ele inclusive não terminou, né? Que tem uma característica específica de sonora, assim, que é pós-guerra, esse movimento mais assim. Então, acho que compositores mais atuais têm se dedicado um pouco mais. Lá no Barroco temos também, né, temos Telemann, que também se dedicou. O romantismo também apareceu um pouco ali, mas não foi dado, eu acredito, grande destaque para ela, né, infelizmente. Que pena. Que merecia, tal como o violino, por exemplo, quanto o piano também, porque repertório para piano tem muita coisa, você sabe disso. Né? E a viola, ela faz parte aí da família dos violinos, né? Falando em período histórico, esse tipo de coisa, tínhamos a família das violas da gamba. Gamba em italiano é perna, né? Que nós temos aí. Lá, instrumento de câmara, de quarto de rei, né? E é um instrumento bastante específico que se toca na perna, não é parecido um pouco com o violoncelo, mas segurava na perna mesmo, né? E tinha trastes nesse instrumento, sabe? Trastes de violão, né? 6 cordas, essa questão toda, só que houve aí uma intercepção do arco também, né? De unir a técnica de arco com esse instrumento onde tinham trastes e tudo mais. É um híbrido do alaúde, né? Da guitarra, enfim, essa coisa toda com instrumento de arco, que tem um som bastante específico. Só que eram instrumentos que pertenciam ao quarto de rei e a pequenas salas de concerto. Com a evolução da história da música, começou a surgir grandes teatros e as salas de concerto foram ficando cada vez maiores.
e precisou-se de um som mais potente também. Então, a família das violas, que não tem nada a ver com essa viola aqui, a família das violas da gamba em si foram um pouco esquecidas, né? Saíram de moda, vamos assim dizer, e o violino, que era um instrumento de taberna, um instrumento meio do demônio na época e tal, teve aí a sua participação como protagonista e acabou invadindo aí o mercado. E aí veio essa questão que a gente chama da família dos violinos, né, que a gente tem, onde o violino é o protagonista da questão, a viola é um pouco maior, e tem assim, enrosquei aqui, né? Temos o violoncelo, né, que faz essa questão mais do papel do barítono, que seria a minha voz, por exemplo, assim, e o contrabaixo, que dá toda essa família de cordas, isso falando, né, numa orquestra, família de cordas. E a viola está nesse meio tempo e tal. E a gente poderia ser um instrumento que se toca no braço também, não se toca aqui por ser maior, tá, as coisas todas. Por isso que todo mundo confunde com o violino. Também é. Né, mas a sonoridade é bastante específica. Na orquestra fica geralmente ao lado, né? Muitas vezes violinos, primeiros, segundos, aí as violas, então muita gente acha que é uma coisa só. Se a gente pensar numa frontalidade aqui, se a plateia é onde o espectador da FTV está ali, né? A gente pensa nos primeiros violinos desse lado, segundos, geralmente a formação mais tradicional, as violas ficam aqui quase de frente para os espectadores, os violoncelos e contrabaixo ficam ali. E tem outras formações também, depende da opção do maestro, essas questões todas, né, de opções estilísticas. A viola também acaba ficando aqui na ponta, em contraponto com os primeiros também. Então isso depende muito do espaço que você tem para tocar e de uma opção estética também e opção sonora, né? Que a gente pode dizer que a viola ela tempera essa orquestra, porque é uma viola assim, você não percebe que ela está lá, mas se você tira, tá faltando alguma coisa. Sabe, esse tipo de coisa. Então, e ela é afinada uma quinta abaixo. Do violino, pra ouvir muito bem. Ela é um pouquinho maior que o violino, né? Um pouco maior, sim. E é afinada uma quinta abaixo, ela tem uma corda do mais grave que o violino não tem. O violino, a primeira corda dele é uma corda sol. Só que ele não tem uma corda mais aguda, que é a mi, lá em cima. Então, a afinação que nós temos em quintas, né? Do, ré, mi, fá, sol. Então, a segunda corda nós teremos a sol. Sol, lá, si, do, ré. Terceira corda. E ré, mi, fá, sol, lá é a corda mais aguda. Talvez esteja um pouco desafinado pela questão do tempo, né? Porque o instrumento de madeira acaba sofrendo bastante pela ação do tempo, nessa questão toda. E tem um som, vou tocar acho que só um pouquinho para não vai dar muito tempo de tocar muita coisa, né? Para ser essa coisa de ver. Não sei se dá para ouvir muito bem. Muito bom. Acho que é um pouquinho mais brilhante o som. A viola tem um som mais soturno, né? Talvez mais encorpado também, mais encorpado, exatamente. Então por isso que talvez ela tempere. Ela é a grande mãe, na verdade a gente chama a grande mãe da orquestra. Eu, claro, tenho que defender, né? Porque, claro, de contas, é um instrumento muito bonito, que eu gosto bastante. Bonito. Eu gosto muito. O que é isso que você tocou? Isso é uma sonata de estudo, né? Porque nessa trajetória toda, trabalhando com teatro, trabalhando com canto, essa mesma coisa e tal, eu diria que não estou estudando tanto assim quanto eu deveria. Né? Eu só toco em música de câmara, quarteto de cordas, essa coisa toda, casamento, porque é mais um mercado pra gente viver de arte nesse país, tem que fazer por isso que eu faço várias coisas e tal nesse sentido. E aí eu toco hoje em dia, já toquei em orquestras e tal, mas hoje em dia eu toco mais música de câmara e tal, então não tenho me dedicado tanto quanto necessário, porque o canto também exige muito uma precisão de estudos muito grande, né? Uma manutenção toda. Sim. Então eu diria que eu preciso voltar um pouco mais e quem sabe um dia a gente possa tocar juntos, né? Fazer um duo de viola. Claro, seria ótimo. Duo, viola de piano, né? Muito bem, me dá a partitura já hoje para eu estudar, viu? E eu vi que você interpreta muito bem as frases musicais com seus crescendos e decrescendos. A gente estava falando de interpretação, né? Então aí a gente tem um exemplo, né? Você pode fazer de novo uma frase musical? Faz o seguinte, faz ela mal tocada. Muito bem. Por que ela foi mal tocada?
Tem alguma coisa com o microfone. Esse aqui. Aí eu vou ficar sem. Então eu vou fazer assim, você toca de novo e eu vou colocar perto da viola. Coloca mais para cima, assim. Vamos lá? Isso. Agora eu queria entender por que foi mal tocado. Na verdade, você tocou todas as notas com a mesma intensidade. Não fez uma mais forte, outra mais fraca, não cresceu para uma, não decresceu para outra. Né? Exatamente. Eu dou sempre esse exemplo. Isso. Exatamente. O paralelo. Vocês estão ouvindo o que ele está falando? Deu para ouvir? Mas agora precisa usar o outro microfone. Estou pedindo para você usar o outro microfone. Vou mudar. Ele só não consegue tocar enquanto segura o microfone, né? Oi. Isso. Me ouvindo melhor? Mas só para saber se deu para ouvir o que ele falou, essa explicação dele. Não? Deu para ouvir? Explica de novo. Claro. Por favor, essa questão comparou com uma fala sem É entoação. uma voz falada, vamos assim dizer. É como se fosse o papel do ator, vamos assim dizer. Eu, como ator, pegasse um texto e já passei por todo o processo de construção, chegasse em frente do espectador e dissesse: oi, a minha personagem vai dizer oi para você. Oi, Eduardo, tudo bem com você? Quase sem inflexão, e não soa incrível, né? Não soa humano, né? Não soa natural, vamos assim dizer. Então você vai dando cores para isso, porque a própria fala em si, ela já tem uma musicalidade. Exatamente. Se nós fôssemos colocar isso num pentagrama, né, para fazer como música, seria mais ou menos isso. Na música, acredito que seja, né, mais uma coisa, vou tocar um... Exatamente. Valorizando cada nota. Valorizando cada palavra, né? Assim, exatamente. Né? Você pode agora fazer de novo a mesma frase musical, melhor tocada? Sim, vamos ver. Eu seguro o microfone próximo. Ótimo, não sei se o microfone captou bem a ideia, mas daqui deu para ouvir perfeitamente. As nuances, os crescendos, decrescendos, as sutilezas e aquele trabalho que você falou, nota a nota, palavra por palavra, muito bem. Já me disseram que faltam 5 minutos para acabar o programa. Então, que rápido. Rápido, eu falei que você deveria fazer vários programas, fazer uma série de programas. Pode então deixar a viola ali de lado, coitada. Para a gente encerrar, fala um pouco de seus projetos atuais. Aliás, você defende bastante uma ideia de levar mesmo espetáculos para regiões que se tem pouco acesso, levar muito para a periferia. Então, você tem toda uma preocupação social nos seus projetos também. Você tem uma companhia, né? Uma produtora. Tem uma companhia de teatro, onde, obviamente, já que eu sou ator e músico, enfim, eu sempre procuro nos meus projetos juntar as duas coisas. E, como você disse, eu tenho uma preocupação muito grande com a formação desse público, né? Porque, falando em mercado, e vamos falar de teatro musical, que está aí nesse auge e tal, mas falando em ópera também, é necessário, assim como um pensamento muito particular, na verdade, que é necessário com que o mercado ele se reinvente, né, no sentido, porque a gente está falando de Brasil e falando onde 4 óperas máximo são montadas anualmente, e falando só eixo e São Paulo. Então, como um gênero teatral também a ópera, eu sempre defendo que é necessário que a própria classe em si acabe se reinventando, como o próprio teatro tradicional também foi obrigado quase a se reinventar, porque podemos perguntar onde está o público de ópera hoje em dia, né? As salas estão cheias? Sim, mas daquele público que já conhece, que já consome, tem como estar lá e tudo mais. O que me interessa nesse sentido, tanto para teatro quanto para música, é buscar
que nunca teve a possibilidade de lá estar, ou por falta de interesse, e aí nós podemos dizer interesse no sentido de que não chega até eles. Né? E se Eles chega, nem chega sabem pelo que se interessar. Né? Exatamente. Então, o que chega, a cultura de massa, essa questão toda, é a cultura que chega até eles. Mas o que me interessa é eles não conhecem porque eles não têm acesso, não têm eles. Então, os meus projetos, assim como o projeto que eu estou propondo agora de levar a ópera para as comunidades, vou chamar de comunidades para não chamar pejorativamente de periferia, porque até mesmo como arte educadora eu também dou aula na periferia, né? Dou aula de música e teatro lá. É porque a ideia de periferia é simplesmente aquilo que está afastado do centro, né? Exatamente. Nesse sentido. Então, o meu interesse é esse, é buscar esse público que está ansioso ali por conhecer isso, porque sim, eles têm essa curiosidade. E, então, é um certo preconceito nosso, dizer, não vou levar porque eles não se interessam, mas porque eles não conhecem. Então, todos os meus projetos da minha companhia, eu sempre prezo por isso, prezo levar arte, vamos assim dizer, para esse público que está a fim de ver. Então, se eles estão a fim de ver, eu estou a fim de fazer, obviamente. Então, com a minha companhia Caligraferia de Teatro, sempre acabei priorizando isso, né? De editar, tem, assim, podemos dizer que a realidade do Brasil não está ainda perfeita. Claro que não falta muito incentivo ainda público, eu diria, precisa melhorar mais, mas tem países que não tem nenhum. Então, os poucos que nós temos, a minha companhia, eu sempre faço esses projetos pensando em pegar esses editais para poder levar para o interior também, para sair um pouco desse eixo, somente ABC ou São Paulo, ou Rio, enfim, que seja, para levar para essas comunidades, inclusive, que estão presentes também nas cidades do interior, que estão próximas ou distantes da capital. Então, é isso. E que eu apoio totalmente. Sim, também defendo isso. Eu gosto bastante, bastante disso. Então, ótimo. Você tem uma consideração final? Daqui a pouco vai acabar o tempo, eu vou ter que cortar o programa. Então, você tem... você quer passar algum contato, ou algo, se as pessoas quiserem procurar, você, qualquer dos seus trabalhos? Sim, sim. Não necessariamente da minha companhia, mas tem um outro projeto nascendo agora, com Maria Cecília de Oliveira, que foi várias vezes convidada para o seu programa. Temos uma companhia que está surgindo agora, chamada Companhia Ópera de Papel, onde agora, no mês de junho, né, nós vamos dar uma série de oficinas integradas, né, que com interpretação eu vou estar lá, dando essa oficina também. Então, quem tiver interessado, né, procure, tem na página da Fundação das Artes, tem divulgações do Facebook, né, essas coisas todas. É que agora eu não estou com e-mail específico aqui. Tudo bem, Fundação das Artes em São Caetano do Sul. Isso, exatamente. Página no Facebook é fácil e é tranquilo de encontrar agora. E é um projeto bastante interessante que tá surgindo, que tem justamente essa ideia, né? Pegar estudantes de música e que estão se formando na faculdade, ou estão lá ainda, né, estudando e tal, para ter uma vivência com montagem de ópera. Então, a gente vai ter aula de interpretação, de maquiagem, de customização, de técnica vocal também e tal. E vai ser no mês de junho agora. Então, é isso. Quer dizer, busquem no Facebook Companhia Ópera de Papel. Perfeito. Fábio Pinheiro, tenho que encerrar. Muito obrigado pela sua presença. Um grande prazer receber você aqui, depois de tanto tempo que eu já tinha vontade. Parabéns por todos os seus trabalhos. Muitos eu já conheço, alguns já participei, pretendo participar de muitos ainda. E eu agradeço a você, teleinternauta, que sempre nos acompanha. Lembrando que nosso programa tem o apoio da AEM Pianos, uma empresa especializada em vendas de pianos, em restauração, em concertos e afinação. Atende a todos os tipos de cliente. Procurem no site aempianos.com.br. E também nosso programa só existe graças ao seu João de Oliveira e Alfredo Duarte, que propiciam a existência do programa. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira, ao vivo, 17 horas, aqui pela UpTV, a TV Sem Fronteiras.